Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Filipenses, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, que diz o seguinte: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Se você precisar trocar a resistência do seu chuveiro ou o sifão da sua pia, você pode entrar um vídeo na internet mostrando como fazer tudo sozinho. Contudo, material de treinamento disponível, a gente precisar e ser tentado, a pensar de que podemos realizar qualquer coisa sozinhos. Mas essa ideia pode ser enganosa e perigosa quando aplicada à nossa fé. As crenças religiosas que enfatizam a autoajuda e o autoesforço não dependem de Deus. O cristianismo, por outro lado, é uma fé que depende do esforço divino. Deus é quem salva. Ele nos capacita a viver a vida cristã. Também sabemos que Deus escolhe trabalhar por meio do seu povo. A comunidade cristã é importante na vida do cristão. De Paulo, de que ele poderia estar contente em qualquer circunstância, não significava que ele não precisasse da ajuda oferecida pelos crentes filipenses. Quando ele deixou a Macedônia para pregar o evangelho na região sul da Grécia, conhecida como Acaia, os filipenses eram seus únicos apoiadores financeiros. Eles não apenas compartilhavam suas finanças, mas seu apoio também era uma forma de compartilhar os problemas de Paulo. É importante ajudar uns aos outros. Em Romanos 15:30, o apóstolo escreveu: rogo-vos, irmãos e irmãs, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na luta, orando por mim a Deus. Quando vemos alguém com problemas, podemos fazer mais do que apenas oferecer simpatia. Podemos tomar medidas práticas para ajudar a carregar o fardo dos necessitados. Podemos compartilhar nossas finanças ou dar a mão. Além disso, podemos orar. A oração também é prática. Você está tendo a prática ou pelo menos estendendo a mão ou orando por alguém que está precisando de ajuda? Ou você tem tentado viver aquele método faça você mesmo na sua fé? Ao longo do seu dia, reflita sobre quantas vezes você confia em si mesmo antes de atingir seus objetivos. Como a vida mudaria se você entregasse cada momento a Deus e pedisse seu poder, ajuda e direção? A gente tenta ser autossuficiente em tudo e às vezes a gente, como só consegue olhar para nós mesmos, a gente não consegue ver a necessidade do outro. Por mais que na internet algumas pessoas digam que tem tudo, eu aplico treinamentos, por exemplo. Tem pessoas que acham que os treinamentos não são necessários porque está tudo na internet. E não percebe que existem técnicas, existem formas e que a gente não é suficiente em si mesmo, A gente depende, eu dependo de alguém que venha trocar algo aqui em casa. Eu dependo de alguém, por exemplo, minha lâmpada ela não é uma lâmpada convencional, então tem que vir alguém especialista para trocar ela. Eu não sei mexer no meu carro, então quando quebra eu preciso de um especialista para arrumar ele. Na mesma forma é a vida cristã. A gente, na fé, no conhecimento, a gente não pode depender de nós mesmos, a gente depende de outro. E esse outro é Deus. A gente depende dele, a gente depende do Espírito Santo. Da mesma forma, quando a gente não olha só para nós, a gente consegue olhar ao redor e a gente consegue perceber as pessoas que estão com necessidade. A igreja em Atos, a igreja que os discípulos fundaram depois que Jesus subiu ao céu,
Era uma igreja onde eles olhavam para o próximo e ajudavam conforme eles tinham necessidade. Hoje existe uma massa pregando de que você tem que ser feliz, você tem que buscar seus recursos, tem que realizar seus sonhos, você tem que conquistar coisas. E nessa ânsia de conquistar para si, a gente não consegue olhar para a necessidade do próximo. Paulo diz que nesse momento de problemas em que ele viveu, os únicos que ajudaram ele eram os crentes filipenses. Quem você já ajudou hoje? Quem você vai ajudar durante a semana? Para quem você vai estender a mão? Por quem você está orando? Que isso possa tocar nosso coração e perceber que se Paulo percebeu isso e escreveu no finalzinho dessa carta, é porque ele tinha uma gratidão. Ele entendeu que no momento em que ele precisou, alguém ajudou, mas ele sabia que isso não vinha apenas das pessoas, mas vinha de Deus também. Que Deus nos dê sabedoria para sermos a mão, os nossos joelhos estejam dobrados por alguém, que as nossas mãos estejam esticadas para alguém e que possamos, em nome de Jesus, ser um pouquinho de apoio às pessoas que têm necessidade. E na vida espiritual que possamos lembrar, nós dependemos totalmente de Deus e Ele está de braços abertos para nos receber. Que Deus os abençoe.